Olá, pessoas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Tainá e eu estou finalizando o meu mestrado. E há muito tempo eu penso em fazer uma série de vídeos falando um pouquinho mais sobre como é a pós-graduação, falar um pouquinho dos bastidores, dos perrengues, dar dicas, conselhos, não só sobre a pós, mas até sobre pesquisas acadêmicas, né, para quem tá pensando em fazer TCC ou iniciação científica, ou já tá no meio, né, tá desesperado, então é isso, né, vamos ver se se vai dar certo. E e agora eu tô na parte 4, né, esse é a parte 4 do vídeo, onde eu tô falando um pouquinho sobre um artigo, né, onde 3 pesquisadores fizeram relatos sobre como foi o processo de pós-graduação deles. E aí eu tô fazendo aqui essa apresentação e colocando também algumas considerações pessoais minhas. Então, seja bem-vindo aí ao bate-papo. E a gente já começa aqui, né, falando de alguns dos conselhos que esses pesquisadores deixaram, né, para vocês. E a primeira pergunta, né? Como fazer pesquisas em um ambiente cultural diferente? Eles falam, né? Ter uma flexibilidade financeira, de tempo, de métodos de pesquisas a serem definidos e ter sempre o plano B. Se eu não me engano, foi a. Deixa eu ver aqui o nome dela. Foi a Christine. Ela que foi para a China, eu acho, que ela teve que mudar o método de pesquisa dela, porque ela não estava conseguindo fazer a coleta dos dados. E aí ela teve. Não lembro agora em detalhes o que aconteceu, mas teve que mudar o método. Então, para quem. Suponhamos que você vai fazer uma pesquisa e você precisa de um determinado grupo para responder algumas questões suas, né? Antes de você ir para campo, você tem que pensar: putz, se eu não conseguir atingir essas pessoas, o que eu vou fazer? Inclusive, tem uma pesquisadora que eu conheço que ela queria fazer uma pesquisa entrevistando donos de empresa, né, empresários, para ver algumas coisas, né, que eles tinham em comum. Eu não lembro agora o tema. E era muito difícil chegar até eles, né? Imagina um executivo, um CEO de uma organização. Você não vai bater na porta da casa do cara e ele vai abrir a porta para você sentar na sala e vocês conversarem. Não é tão simples assim. Então, de repente você está usando ali um survey, né? Fazer a pesquisa, mas de repente você mudar um pouco ali o seu tema, né? Talvez não fazer entrevistas, mas quem sabe uma análise bibliográfica, não sei. Ao invés de tentar entrevistar os caras, pesquisar sobre a vida deles na internet. Sei lá, é isso, né? Pesquisas mudam, cara. Eu, por exemplo, desde que comecei, já mudei tantas vezes. Mudei tema, mudei. Então, imagina você que vai fazer pesquisa em um outro país, em uma outra cultura. Misericórdia. Como que isso não deve mudar, né? Segunda pergunta: como e onde você faz networking? Em reuniões com o orientador, se envolvendo em atividades do departamento. Nossa, inclusive, eu participei de várias atividades, né, da pós-graduação na minha instituição. Teve atividades que eu fiz que era de coleta de dados da CAPES, teve atividade, inclusive um congresso, né, que a gente tem interno lá na faculdade, eu participei da comissão organizadora e foi incrível, sabe, assim, eu conheci vários dos alunos de doutorado e tive várias conversas, sabe, e se eu não tivesse me envolvido nessas atividades, eu não teria conhecido eles, inclusive um queridíssimo, né? Um grande amigo que é o Ed. Aliás, um abraço, Ed, caso um dia você ouça isso. Foi realmente muito. Sou muito agradecida por ter conhecido ele e trabalhado com ele, porque além de aprender muito sobre gestão e planejamento, né, ele é um ótimo líder. Foi um ótimo líder, né, na edição do congresso que a gente fez. É um contato ali que vou levar, cara, entendeu? Mesmo que ele termine o doutorado, mesmo que eu termine, eu espero continuar mantendo contato. Então,
É isso, né. Visitar departamentos afiliados, isso foi o caso da acho que foi da Joelle, que inclusive fez um mestrado em psicologia, né, então ela visitava o departamento de sociologia, de economia, e trocava ideias, e às vezes quando ela tinha uma dúvida, ela ia lá, perguntava para algum aluno, para um professor, então é isso, né, ir conhecendo as pessoas e ir perguntando, indo atrás. E manter contato com colegas de outras universidades, isso é o que eu mais tenho. Nossa, acho que o ambiente online me proporcionou conhecer pessoas de vários lugares, não só do Brasil, como do mundo, né? Mas uma pena que a maioria não trabalha no mesmo, na mesma área que a minha, né? Eu tenho amigos da área das ciências biológicas, das ciências naturais, então é bem interessante, sabe? Às vezes a gente está conversando e a gente vai falando as coisas que tem de semelhante e de diferente nas áreas, né? E por que você publica artigos, né? Publicar vai ajudar na elaboração da tese. Isso eu já acho um pouco mais difícil no mestrado, né? Porque, cara, 2 anos passam muito rápido, apesar de não parecer. Mas durante a tese são 4 anos, então dá tempo, né? De não só se envolver com a sua tese, mas fazer outros trabalhos por fora, né? Ir para congressos, e isso agrega no seu currículo, você consegue feedback dos seus colegas, né, dos seus pares ali da academia. E uma sugestão que eles fazem também é que às vezes a gente está tão focado ali na parte mais acadêmica, né? E a maioria de nós quer publicar em jornais científicos com alto fator de impacto, né? Quem nunca teve aquele sonho de publicar numa revista A1, né? Mas de repente, às vezes, você consegue um achado que, ok, você não vai conseguir publicar numa revista tão boa assim, científica, né? Mas é um estudo que tem boas implicações gerenciais, então dá para você mandar essa pesquisa, esse projeto, para uma revista que são destinadas a profissionais. Inclusive, eles falam, né? De repente, você vai promovendo o seu nome ali, você pode até arrecadar fundos, né? Da iniciativa privada para continuar seus estudos. Que, aliás, é o que eu estou meio que fazendo neste momento, né? Eu não estou submetendo nada ainda para uma revista profissional, mas comecei a sondar empresas para ver se ajudam aí, né? A, o pobre do pós-graduando a bancar aí o valor das amostras. E como manter o gerenciamento de tempo eficiente? Eu acho que isso vale um vídeo só para falar sobre isso, tá? Mas tem 2 temas ali que eles dão de sugestão. O primeiro, seja rigoroso com seu horário de trabalho. Tem toda uma questão, né, de pessoas que consideram o aluno de pós-graduação como ser um pós-graduando, né, como um trabalho ou não. Eu me dedico em tempo integral, eu recebo para isso, então para mim é um trabalho. Trabalho feito uma condenada, né? Então, você tem que ser rigoroso com isso, né? Da mesma forma que se você estivesse numa empresa onde você bate o cartão, você tem ali os horários que você tem que cumprir, é a mesma coisa com a pós, né? Você não dá para você ficar ali o mês inteiro sem fazer nada. Quer dizer, dá, né? Mas você vai atrasar muita coisa. O que não significa que você não pode ter uma certa flexibilidade, né? E que você não possa tirar folgas, você tem que saber descansar. Então, não pode ser muito frouxo, né? Frouxo, no sentido de deixar Deus dará e não mexer no seu trabalho. Mas também não dá pra ficar aquela coisa onde você fica o tempo inteiro com isso em mente, né? E claro que tem momentos e momentos. Se você tá para qualificar ou para defender, se você tá para submeter para um congresso ou para uma revista, cara,
eu não sou o tipo de pessoa que consigo me desligar. Se tem um prazo que eu tenho que cumprir, se eu tiver que ficar final de semana, feriado, de noite fazendo, eu vou fazer. É a vida. Mas eu não tenho nenhum prazo me apertando ali o pescoço, então, ok, eu vou ficar mais de boinha. E aí a fase 3, né? Chegando ao fechamento, né? O Adam, ele fala que a tese ela é como uma história, então ela tem que estar bem contada. Isso foi uma coisa também que o meu orientador falou uma vez para mim, né? Que ele disse que o meu texto estava. As ideias do texto estavam desorganizadas. Tipo, eu começava falando de um assunto, aí eu mudava de assunto, aí eu voltava para esse assunto inicial. Então, é meio que. Imagina um livro, cara. Ele tem que ter início, meio e fim. A sua tese, sua dissertação é a mesma coisa. Você precisa seguir uma linha de raciocínio, né? E precisa ter uma ordem, né? Para ficar bem estruturado. E aí ele fala que para pesquisa, para quem está fazendo pesquisa qualitativa, né, da importância de você ter tabelas, de você ter gráficos, matrizes estendidas, né? Então, eu tive uma professora também que ela falava muito isso, sabe? Que às vezes você tem um textão ali explicando um monte de coisa. E aí, de repente, tem uma tabela bem organizada, né? Não é qualquer tabela. Uma tabela bem organizada e que resumindo ali os assuntos, deixando bem fácil pro leitor. Ela fala que é tipo um refresco quando ela tá lendo um texto assim. Aí ela olha a tabela, ela fica, ai, ufa, um descanso, né? E aí o Adam, na mesma linha, né? Ele é a favor de tabelas. E que depois que você enviou pra banca, meu amigo, não tem mais nada que tu possa fazer. Descansa. Ai, mas tem um erro. Ah, mas eu esqueci tal coisa. Ok, de repente você pode até, se for muito urgente, importante, né, mandar um e-mail pedindo para reconsiderar, mas às vezes a gente pilha com umas coisinhas assim que não são tão grandes, né? A gente fica, nossa, mas eu podia ter feito melhor. Podia, a gente sempre poderia ter feito melhor, mas naquele momento, naquela circunstância, foi o que deu para ser enviado e é isso, né? A Cristine, ela fala da questão da motivação e de disciplina e chegou a dizer da automotivação, né? Porque tem dias que a gente quer desistir, tem dias que a gente fala, não, eu não consigo, eu não dou conta, eu não aguento mais. E tá tudo bem você tirar uma pausa. Eu tive vários momentos assim que eu me dei uma pausa. Até porque se você para pra pensar, o bolsista ele não tem férias, né? Claro que na pandemia ficou um pouco assim mais solto, mas antes da pandemia, pelo menos na minha faculdade, os bolsistas tinham que assinar lá um caderninho, né, de para contabilizar as horas, né, de entrada e saída. Você entra e tu sai a hora que tu quer, mas você tem que cumprir pelo menos 40 horas semanais, né? E eu não sei exatamente como funciona a questão das férias, mas eu lembro de ter chegado lá em um período que não era de aula e as pessoas estavam lá. Então, eu me dei o direito de me dar algumas férias, cara. Inclusive, isso é uma discussão que vários alunos de pós fazem, né? Nossa, chegou as férias, né, do período letivo. Será que eu posso tirar um descanso ou eu tenho que continuar na pesquisa? E alguns falam, mano, eu nem aviso o meu orientador, eu tiro uma semana aqui, eu desapareço e depois eu volto, eu não falo nada. Claro que tem orientador que é um pouco mais em cima, né? Então você tem que conversar. No meu caso, eu nunca tive essa conversa com o meu orientador. Aliás, nossa, agora eu parando assim pra pensar, né? Nunca cheguei pra ele e falei alguma coisa sobre isso. Eu realmente só peguei pra mim se eu precisava de uma semana, de um descanso, e foi isso, assim, sabe? Claro que eu tento cumprir todas as demandas que eu tenho, né? Então, acho eu que nesse quesito não tô tão ruim. Nossa, por que que eu entrei nessa seara?
Também pela questão ali da automotivação, né, às vezes a gente tá desanimado, cara, a gente cansa, fica exausto, às vezes a gente não aguenta mais ler, a gente precisa desse refresco para voltar mais motivado. E a disciplina, né, assim, toda vez que eu dou uma pausa, que eu não aguento mais, que eu preciso de um tempo, que eu preciso repor minhas energias, eu tenho em mente, eu gosto sempre de olhar os meus prazos, né, para tentar cumprir. Então, se eu parei uma semana, quando eu voltar eu tenho que ver se antes de parar eu vejo se tem alguma coisa que tá atrasada, se não tá e tá tudo ok, beleza. E ter essa disciplina, né, de ter os horários regrados, talvez não tão regrados, né, o meu caso, por exemplo, eu não sou tão regrada assim, mas, de saber o que eu preciso fazer, qual é o meu prazo limite e tentar respeitar isso o máximo possível, né. E ela fala que ela teve que reescrever, reeditar, reorganizar textos, figuras e tabelas incontáveis vezes. E tem até uma professora, assim, do meu programa que ela fala, né, que às vezes o aluno quer esganar o orientador, porque o orientador fica: "Ai, troca esse parágrafo de lugar, põe para baixo. Não, põe para cima. Ah, volta de novo o que estava". Mas é isso, né, cara, o o texto nunca vai ficar exatamente perfeito, mas você vai mexer nele muitas e muitas vezes. E ela fala também, né, da tese ter um bom estilo, né, ser boa em estilo e estrutura. Ela fala da importância de você contratar alguém para revisão e corrigir o inglês. E aí com relação à insegurança e frustração que a gente sente, e na maioria das vezes eu acho que esse é um dos maiores problemas, assim, da pós, né, porque a insegurança e a frustração que a gente sente é com a gente mesmo. Então é a gente ser mais paciente conosco. E eu mesma, eu passei muito tempo, ainda faço um pouco isso, né, mas eu tento evitar, que é ficar me comparando aos meus colegas, e eu fico: "Nossa, mas eles são tão inteligentes, eles fazem um monte de coisa e eu não consigo, e eu sou muito mais lenta". Mas é isso, talvez eu seja mais lenta mesmo, e daí? Mas eu tô fazendo, né, por exemplo, eu fui a última dos meus colegas a qualificar. Dos meus colegas, assim, as pessoas que eram mais próximas de mim que entraram juntas, né, mas, cara, eu fui no meu tempo, né, eu fui no que deu. Talvez eu pudesse ter feito mais cedo? Tá, mas, eu pelo menos sei o valor do meu esforço, né, eu tenho que saber isso, eu tô me esforçando pra caramba pra conseguir. E ela fala também do desequilíbrio no emocional da família, e como eu falei na parte um, né, a importância de, se você vai começar uma pós-graduação, de você já alertar o seu círculo social, porque vai te tomar muito tempo. E, inclusive, eu tive alguns problemas, assim, aqui em casa, né, porque eu passava muito tempo no quarto, porque às vezes, porque eu estava em aula, né, fico o dia inteiro, por exemplo, quarta-feira para mim sempre foi um inferno, porque é o dia que eu mais tenho aula. Esse semestre eu tenho aula de estatística de manhã, de tarde e de noite. É o dia inteiro, estudando, estudando. Tô correndo atrás, né, tô tentando aprender. E para qualquer pessoa, assim, de fora, pode ser estranho isso, né, "Nossa, por que que essa pessoa fica tanto tempo estudando?". E chegou a um ponto em que eles achavam que eu estava ficando mal por causa do mestrado, eles achavam que isso era algum problema de saúde mental e coisa e tal. E foi toda uma conversa e tentar explicar que isso é normal. Para quem faz pós-graduação, isso é normal. Claro, como eu falei, né, tem momentos em que você precisa descansar e não ficar o dia inteiro ali, mas, nossa, eu acho que a maioria dos alunos de pós-graduação que eu conheço ficam muito tempo estudando. E, e é isso, assim, né, tentar explicar o máximo possível, né, para as pessoas que você convive, que é um momento delicado e todo mundo tá, não vou dizer todo mundo, vai, mas, nossa, é altos e baixos, realmente, né.
tive vários, assim, relatos de amigos, assim, que falaram que teve muito problema com familiares por conta disso, então vale um vídeo só sobre isso também, viu? Vale um vídeo. Eu lembro de um professor, quando eu estava finalizando a graduação, que ele falava que o mestrado dele custou um casamento. Que ele tinha um monte de compromisso com o mestrado e a esposa dele, no início, ela tentava entender, ela compreendia, só que aí chegou um ponto que ela foi perdendo a paciência, sabe? Tipo, como assim você vai ter que viajar para outro estado para ir para um congresso? Você vai embora, vai ficar a semana toda fora, não sei o quê. E aí começou a ter várias e várias brigas, enfim, aí eles acabaram se divorciando e ele falava. Eu falava pra ele que eu queria fazer mestrado, ele falava, cuidado, hein? Cuidado. O mestrado me custou um divórcio. E a Joelle, ela fala para você se atentar às normas da sua instituição, porque ela teve que redesenhar todas as tabelas dela e ela tinha várias, porque ela não olhou para as normas e depois viu que fez tudo errado. E a minha instituição, ainda bem, é muito boazinha, porque ela disponibiliza um template, né, para as apresentações. Então, já tá tudo lá, o sumário tá configurado, ele é automático, a capa, enfim. Você só tem mesmo é que trocar os títulos e botar seu trabalho lá. Mas olhar as normas nunca é demais, hein, gente? E cuidar dos prazos finais, né? Qual que é o limite que você tem para poder qualificar, para poder defender. Por exemplo, eu tenho que defender até dezembro. Por isso que eu falo, eu tenho 2 meses, cara. Eu tenho 2 meses para defender. Tipo, tá quase acabando. Dá uma sensação muito grande de alegria, mas também é uma tristeza. No sentido de, meu Deus, como é que eu vou dar conta de fazer tanta coisa que eu ainda tenho que fazer em 2 meses? Mas tudo bem. Acho que é isso, gente. Já estamos aqui aproximando de 25 minutos. Tá quase finalizando, ainda vai ter mais uma parte, o vídeo, mas eu acho que vai ser só mais uma. Então, obrigado por continuar me ouvindo e não esqueça de deixar o seu comentário, o seu relato. Conte também as suas histórias, divide aí com a gente suas frustrações, suas mágoas. Vai ser muito legal saber. Até a próxima.